Nessa aula nós vamos falar sobre um recurso chamado listas de atalhos. Esse recurso também existe, ou também existia lá dentro do Windows 7. Mas agora vamos entender como funcionam as listas de atalho dentro do nosso Windows 10. Primeira dica, as listas de atalhos, elas exibem, como o próprio nome diz, uma lista contendo atalhos para os documentos recentes de um determinado programa ou de uma determinada aplicação. Por exemplo, quando eu quero acessar a lista de atalho do Word, eu vou ter atalhos relacionados aos documentos recentes que eu usei no Word. Se eu acessar a lista de atalho do Excel, é claro, então vou ter uma lista contendo atalhos para os documentos recentes que eu usei no Excel. Então essas listas de atalho, elas são contextuais. Elas mostram atalhos para os documentos recentes de um determinado programa ou aplicação. Outra dica, as listas de atalho podem ter ou listas de atalhos de documentos recentes ou de documentos fixados, porque nós podemos fixar atalhos nessa lista de atalho também. Mas como acessar as listas de atalho? Como usar elas na prática aqui dentro do nosso sistema operacional Windows 10? Acompanha comigo passo a passo então. Para acessar através da barra de tarefas do Windows 10, tu vai posicionar o ponteiro do mouse sobre um determinado ícone de um programa. Por exemplo, eu vou posicionar agora o meu ponteiro do mouse sobre o ícone do Microsoft Word, sobre o Word, certo? E vou clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Word. Vamos fazer isso agora. Cliquei com o botão direito do mouse. E aí apareceu uma lista. Quando tu clica com o botão direito do mouse sobre um determinado botão, lá na barra de tarefas, que representa uma aplicação, aparece uma lista contendo atalhos para os documentos recentes daquela aplicação. Como foi o meu caso, observa de novo. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Word e apareceu a lista de atalho dos documentos recentes que eu usei no Word. Eu posso também fixar documentos nessa lista de atalho e também posso, isso é muito interessante, fixar o próprio programa na barra de tarefas, porque quando tu clica com o botão direito do mouse, aparece essa lista de atalho com a opção que é fixar na barra de tarefas ou desafixar na barra de tarefas. E aí é possível fixar o próprio programa na barra de tarefas. Bem, mas qual é a outra maneira de acessar essa lista de atalho? Esse exemplo foi um exemplo na barra de tarefas. Outra maneira de se acessar a lista de atalho é através do menu iniciar. Observa, eu tenho ali o meu menu iniciar, porque eu cliquei no botão iniciar para acessar ele. Apareceu o meu menu iniciar e ali eu também tenho um ícone do Word. Eu vou clicar naquela setinha que aparece ao lado do ícone do Word que eu estou te mostrando agora. Quando eu clicar nessa setinha, com o botão esquerdo do mouse, aparece a lista contendo atalhos para os documentos recentes ou fixados no Word. Isso quer dizer que, para efeito de respostas de prova, eu também posso acessar a lista de atalho através do menu iniciar. Então, na prova, ele pode sugerir a lista de atalho sendo acessada pela barra de tarefas, clicando com o botão direito do mouse, ou acessar a lista de atalho pelo próprio menu iniciar, clicando naquela seta que aparece ao lado do programa, como no meu caso agora. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse naquela setinha aqui no menu iniciar, ao lado do Word 2013. Aí apareceu, então, a lista de atalho para os documentos recentes do Word, certo? Recurso bem interessante quando a gente entra em contato com o nosso Windows 10. As listas de atalho que exibem, vou repetir, atalhos para os documentos recentes ou também para os atalhos para programas, para arquivos fixos ou fixados na lista de atalho, porque é possível também fixar arquivos na forma de atalhos nessa lista. Ainda falando sobre o nosso sistema operacional Windows 10, agora nós vamos comentar especificamente dentro do Windows 10 sobre o seu navegador padrão. Características desse navegador, como tu pode observar, chamado Microsoft Edge. Quais são as primeiras informações no estudo deste navegador? Primeiro, que quando tu instala o teu Windows 10, agora o navegador padrão não é mais o Internet Explorer. O navegador padrão é o Microsoft Edge. Essa é a primeira informação para se preparar para as provas de concurso. Saber que o Microsoft Edge é o navegador padrão do Windows 10. Segunda informação, se a prova sugerir que o Internet Explorer ainda consta dentro do Windows 10, isso está correto.
Então, embora o Microsoft Edge seja o nosso navegador padrão, se eu pegar a ideia de respostas de prova de concurso, eu tenho que cuidar. O Microsoft Edge é o padrão, porém o Internet Explorer ainda consta dentro do Windows 10, quer dizer, tem Internet Explorer dentro do Windows 10. Então nós temos dois navegadores que vêm junto com o Windows 10. O padrão é o Microsoft Edge, mas sim, nós podemos ter um outro navegador a ser utilizado de forma nativa, que é o Internet Explorer. Além, é claro, de outros navegadores que tu pode posteriormente instalar. Mas esses dois vêm junto na instalação padrão do Windows 10. Microsoft Edge é o padrão e vem também o Internet Explorer, certo? Outro ponto importante que nós podemos destacar é o próprio termo navegador, que em algumas provas aparece como browser. Tranquilo, se a prova sugerir o Microsoft Edge é considerado um browser? Sim, porque browser significa navegador. Então, sempre que uma prova sugerir exemplos de navegadores, agora também tem que constar o Microsoft Edge como exemplo de navegador. Vamos mensurar isso para efeito de prova. Então, exemplos de navegadores bem comuns no mercado. O Internet Explorer, o Microsoft Edge, que agora vem com o Windows 10. Nós temos o Google Chrome como sendo navegador. Nós temos o Mozilla Firefox, o Safari, Opera e tantos outros navegadores do mercado. Tem provas que às vezes simplesmente citam isso. Se esse é ou não considerado um navegador ou se ele é considerado ou não um browser. E sim, o Microsoft Edge é considerado sim um browser, um navegador, assim como esses exemplos que eu acabei de mensurar para vocês, certo? Vamos às características individuais desse navegador chamado Microsoft Edge. Olha um exemplo. Quando nós verificamos o que a Microsoft diz que é novidade dentro do Microsoft Edge, lá no próprio site da Microsoft, no site que mostra as características do Microsoft Edge, a própria Microsoft diz que uma das suas principais inovações, uma das suas principais características significa escreva em páginas da internet. Olha que interessante, diz lá, escreva, desenhe, faça anotações diretamente nas páginas da web. Então a Microsoft diz que a principal inovação do Microsoft Edge em relação às versões anteriores é que tu pode escrever, tu pode realizar anotações diretamente nas páginas da web, como está sendo mostrado nessa imagem. Acessa uma página da web e passa a fazer anotações, por exemplo, a caneta, que é um recurso que tem dentro do Microsoft Edge, dentro da própria página da web. Então, se a própria Microsoft diz que, de cara, a principal inovação, a principal característica do Microsoft Edge é permitir anotações diretamente na página da web que está sendo acessada, essa informação é muito relevante para a prova se eles sugerirem um exemplo de inovação implementada pelo Microsoft Edge, se comparado, por exemplo, ao Internet Explorer. Não esquece dessa dica, então, para efeito de prova. Mas como assim escrever? Ficou a dúvida. Vamos aos recursos que permitem isso dentro do nosso Microsoft Edge, dentro deste navegador. Acompanha comigo ali a dica. Aqui eu mostro uma determinada página da web e uma descrição dizendo: faça anotações, gravações, rabiscos e realces diretamente em páginas da web. Isso quer dizer que tu pode acessar uma página da web agora e criar determinadas anotações, pode criar rabiscos, pode destacar alguns elementos do texto, pode inclusive retirar elementos na forma de clipagem, quer dizer, uma determinada área que tu quer clipar para compartilhar com algum amigo, com alguém. É possível fazer isso dentro do Microsoft Edge. Mas a dúvida é que recursos te permitem isso, se a prova indicar. Vamos a esses recursos então. Acompanha comigo agora no passo a passo. Aqui eu mostro para vocês uma página onde eu fiz ali determinadas anotações e determinados destaques dentro do nosso Microsoft Edge. E aqui eu tenho alguns elementos indicados pela própria Microsoft para realizar isso. Tem um recurso chamado caneta, para escrever principalmente com telas touchscreen ou com o mouse, o recurso chamado realce, o recurso chamado digite ali, que na verdade é uma anotação que tu vai digitar, e depois tu pode compartilhar. Mas como aqui fica meio confuso onde eu encontro esses comandos, acompanha comigo na própria tela do Microsoft Edge.
Aqui uma descrição que tu enxerga no próprio menu ajuda ou na própria ajuda do Microsoft Edge, onde a Microsoft declara o nome de cada um desses recursos. Então vamos ali para efeito de provas de concurso, é importante saber o nome dos recursos e a sua simbologia. Então, para realizar essas anotações, esses rabiscos, eu tenho basicamente alguns recursos destacados aqui à esquerda da janela do nosso Microsoft Edge. Ali no item 1, eu destaco um item chamado caneta, no item 2, marca-texto, no item 3, borracha, no item 4, adicione uma nota digitada, e depois no item 5, um item chamado clipe, certo? Vamos verificar eles de forma individual agora. Aqui está aparecendo cada um deles, observa de forma ampliada então. Temos a caneta, o marca-texto, a borracha, a nota digitada e o recurso chamado clipe. Através desses recursos que nós temos ali nas barras de ferramentas do nosso Microsoft Edge, é que eu vou poder realizar aquelas anotações determinadas. Então vamos destacar, se a prova sugerir, eu tenho que saber o nome de cada um desses recursos inovadores para essas anotações. O primeiro deles, então, se chama caneta, que tem este símbolo que tu está visualizando, para fazer, como o próprio nome indica, anotações à caneta, como descrito ali. O segundo recurso chama marca-texto. Marca-texto é o que o próprio nome diz. Tu vai destacando como se fosse uma caneta marca-texto dentro do Microsoft Edge, como eu demonstro aqui nessa área ampliada para vocês dentro do Microsoft Edge. Então esse é o recurso marca-texto. E outros recursos adicionais que nós podemos usar é a borracha para apagar essas anotações que nós temos lá. Então esse é o recurso borracha. Temos também adicione uma nota digitada, o recurso que permite adicionar notas dentro da própria página da web que tu vai destacando. E também temos o recurso clipe, que permite destacar ou recortar determinadas áreas da tela e depois compartilhar esses recursos. Então é muito importante para a prova que nós saibamos quais são os nomes corretos de cada um desses itens que permitem realizar essas anotações dentro do Microsoft Edge. Portanto, muito importante essa imagem descrita: 1, caneta, 2, marca-texto, 3, borracha, 4, adicione uma nota digitada e 5, clipe. Justamente porque a própria Microsoft descreve como esses itens sendo inovadores dentro do Microsoft Edge, certo? Na próxima aula continuamos com mais explicações e novidades desse navegador.